A deidade de Yeshua, isso é, sua verdadeira e plena natureza divina, tem sido desafiada repetidas vezes por grupos modernos. Eles afirmam coisas como: Jesus é somente filho de Deus, mas não é Deus. Ele é um ser elevado, mas ainda assim criado. Sua divindade é simbólica, honorífica, emprestada. Para esses movimentos, Yeshua é o Messias, sim, claro, mas não é Deus. Ele recebe o Ruach HaKodesh, o Espírito Santo, mas ele não é a manifestação da plena existência de Deus dentro da dimensão material. Para eles, houve um tempo que Yeshua não existia. Em outras palavras, para eles, o Verbo não se fez carne. Mas, vamos ser claros, isso não é novo, nem é revolucionário, e muito menos judaico. Todo bom judeu bem informado conhece um dos pilares interpretativos da tradução rabínica, Maaseh Avot Siman Lebanim. As ações dos pais são um sinal para os filhos. Esse princípio diz que tudo o que acontece com os patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, é um padrão profético que se repete na história de Israel. A Torá é cheia de sombras, figuras, arquétipos, padrões e antecipações. É justamente dentro desse método interpretativo judaico que a deidade de Yeshua se revela com mais força. Esses grupos modernos leem as Escrituras, mas não as interpretam segundo o judaísmo do primeiro século, e nem segundo o método de leitura que o próprio Yeshua ensinou. Tentar defender que Yeshua não é Deus baseado em um versículo isolado, usado como slogan, não é uma boa teologia. O entendimento de quem ele é nasce da leitura completa da Torá, Neviim e Ketuvim e das tradições judaicas também. Yeshua afirma: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. E onde vemos Jesus fazer isso de forma mais explícita? Um episódio magnífico, quase cinematográfico, do caminho de Emaús. Lucas narra que, no mesmo dia da ressurreição, 2 discípulos caminhavam abatidos pela morte de Jesus. Eles esperavam o Redentor de Israel, mas ainda não compreendiam que ele havia vencido a morte. Jesus, ainda não reconhecido, se aproxima. E então ele faz algo extraordinário. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Do Gênesis aos profetas, tudo apontava para ele. Figuras, eventos, símbolos, histórias. Cada uma delas era uma sombra que anunciava o Messias Deus. O momento do reconhecimento pleno acontece ao partir do pão. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou-o, e tendo-o partido, lhes deu. Então se lhe abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele, pelo caminho, nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Jesus expunha as Escrituras, ou seja, ele as interpretava. Como um rei, ele as esquadrinhava. A glória de Deus é encobrir as coisas, mas a glória dos reis é esquadrinhá-las. Após esse encontro na estrada de Emaús, Jesus aparece para os discípulos reunidos lá em Jerusalém. E ele se deixa tocar por eles, mostra as suas mãos e os pés, chega até mesmo a comer com eles.
Mas o que de fato os fez reconhecer e compreender todas as coisas foi quando se lhe abriram os olhos para entenderem as Escrituras. A seguir, Jesus lhes disse: importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. A lei de Moisés, os profetas e os salmos apontam diretamente para ele, pois toda a Escritura encontra seu sentido final nele. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Tudo que Jesus estava fazendo no caminho para Emaús é usar o princípio rabínico Maaseh Avot Siman Lebanim. E agora a pergunta inevitável que surge é: o que será que Jesus explicou naquele caminho? O que será que ele mostrou aos discípulos? Como poderia provar sua própria divindade usando apenas o Antigo Testamento? Nunca saberemos cada palavra que ele disse, mas conhecendo profundamente o judaísmo do primeiro século, seus métodos de ler as Escrituras, suas tradições, podemos tentar reconstruir, pelo menos em parte, o caminho que ele percorreu. E é exatamente isso que vamos explorar agora. Prepare-se, porque depois que você ler a Bíblia com os olhos de Emaús, não existe mais volta. Para quem está chegando agora, eu sou Silvia Mazzoni e aqui no canal exploramos nossa fé em Jesus a partir do contexto do judaísmo do primeiro século. E se você gosta de história, gosta da Bíblia, das raízes da nossa fé, fica com a gente, curta esse vídeo e compartilhe o canal com mais pessoas que desejam explorar as profundezas das Escrituras. Se Yeshua, no caminho para Emaús, explicou que tudo a seu respeito constava nas Escrituras, é difícil imaginar que ele não tenha começado exatamente onde todo judeu começa, pelo Bereshit, o princípio, em Gênesis. Quem lê a Torá com os olhos judaicos sabe que o início também contém um padrão, um modelo. Tudo que Deus faz com o primeiro homem, com o primeiro jardim, com a primeira aliança, lança as bases para tudo o que virá depois. Dentro desse modo de leitura, é natural que um judeu do primeiro século, profundamente mergulhado na Torá e nos profetas, veja em Adão mais do que um indivíduo do passado. Veja nele um protótipo, uma sombra profética. É exatamente isso que encontramos na reflexão de Paulo sobre Adão e o Messias. Paulo afirma que o pecado entrou no mundo por meio de um homem, Adão, e que, através dele, a morte passou a todos nós. Mas ele acrescenta uma frase que, à primeira vista, pode parecer enigmática. Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Ou seja, Adão não é apenas o primeiro ser humano da narrativa bíblica. Ele é um sinal, um anúncio profético de alguém que viria depois. Adão foi formado a partir da matéria, do pó da terra, e esse pó se tornou vivo quando o sopro divino penetrou nas suas narinas. Então, ele passou a ser alma vivente. Então, formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Assim como Adão, Jesus também foi formado por meio da matéria. Assumiu plenamente a condição humana, tomando para si um corpo real, nascido de mulher.
E assim como o primeiro Adão foi gerado diretamente por Deus, do pó, pelo sopro do Espírito, também o segundo Adão teve sua origem no ventre humano, unido ao Espírito Santo. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá como a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Era necessário um novo Adão, não apenas humano, mas plenamente gerado por Deus, para dar um início a uma nova criação e redimir toda a humanidade. Paulo aprofunda ainda mais essa comparação ao declarar: o primeiro homem, Adão, formado da terra, é terreno. O segundo homem é do céu. Ou seja, Jesus, o segundo homem, é divino, tem sua origem no céu. Não se trata apenas de contrastar desobediência e obediência. Estamos diante de dois princípios de humanidade. Um que introduz a queda e o outro que inaugura a redenção. Adão é a imagem e o Filho é a imagem perfeita. A base de tudo está no início, no texto de Gênesis. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Lucas, ao concluir a genealogia de Jesus, afirma que Adão é filho de Deus. Adão é filho porque foi formado diretamente por Deus, moldado pelas suas mãos, animado pelo sopro do Espírito, chamado à vida. Foi colocado como cabeça de uma humanidade vocacionada a refletir a glória divina sobre a terra. Mas sabemos o que aconteceu. Adão rompe a comunhão, desobedece, perde a graça e fere a imagem que carregava. A partir daí, toda a história pode ser lida como a narrativa de dois Adãos. O primeiro, que introduz a morte. O segundo, que conduz de volta à vida. É nesse ponto que a expressão Filho de Deus, aplicada ao Messias, ganha um peso incomparável. Para um judeu do século I, chamar alguém de Filho de Deus não era um elogio vago ou um título espiritualizado. Era uma afirmação com implicações profundas. Adão pode ser chamado filho por ter sido criado por Deus, mas o Messias é filho por essência, gerado, não criado, porque ele já existia antes de todas as coisas. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Mas veja, Jesus nem precisava ir tão longe no capítulo 2 de Gênesis para provar que ele era Deus. Bastaria ter explicado a primeira frase da Bíblia. Sim, a primeira. No início, criou Deus os céus e a terra. Em hebraico, essa frase é ainda mais rica, mais densa e profunda. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Cada palavra carrega um significado maravilhoso no hebraico. Bereshit, no princípio, quer dizer, inaugura-se a dimensão temporal. Bará. Essa palavra é estranha, interessante, porque somente Deus bará alguma coisa, porque ele cria a partir do nada, e só Deus é capaz disso. Deus, nesse caso, Elohim, é a formação plural da palavra Deus. Isso já nos sugere algumas coisas. Mas agora vem a melhor parte, et. Essa palavra não tem tradução para o português, mas ela é formada pela primeira e a última letra do alfabeto hebraico. Espere um pouco que eu vou explicar melhor, porque eu vou terminar. Et hashamayim, quer dizer, os céus, ve'haaretz, e a terra. Agora vamos voltar lá, justamente na partícula et, que não tem tradução. O interessante
é que Jesus uma vez citou exatamente essas duas letras quando ele disse: eu sou o Aleph e o Tav, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Podemos concluir então que ele é o elo que liga os céus à terra. Na primeira frase da Torá, então, no versículo inaugural das Escrituras, o Messias já está presente. Ele não é como uma nota de rodapé, não como uma promessa futura, mas como o centro, como o elo invisível que une o Criador à criação. Além disso, essa frase, exatamente com 7 palavras, levaria qualquer judeu do primeiro século a se lembrar da menorá, se lembrar desse candelabro com 7 hastes que ficava aceso no Templo de Jerusalém. Eles a reconheceriam de longe e saberiam que a vela central, chamada Ner Elohim, ou a lâmpada de Deus, representava o Messias. Agora observe. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. A palavra et está exatamente no centro. Assim como a vela central da menorá, o Messias que está no centro da criação, no centro da história, no centro da revelação de Deus. Era isso que Jesus explicava aos discípulos no caminho de Emaús. Ele falava com eles na linguagem deles, na linguagem da Torá, na tradição, nos símbolos e na expectativa messiânica. Yeshua então mostrava que desde o primeiro versículo ele já estava lá. Bem, sabemos pelo relato da estrada de Emaús que Yeshua não provou sua divindade apenas com o exemplo de Adão ou com o primeiro versículo das Escrituras. Ele revelou sua identidade em toda a Torá, nos profetas e nos escritos. Mas para que esse vídeo não fique com 3 horas de duração, vamos por etapas. Prepare-se para a nova série, No Caminho de Emaús. Em cada episódio, vamos desvendar como Yeshua se revelou nas escrituras hebraicas. Então, se esse tema mexeu com você, se inscreva no canal, curta esse vídeo e compartilhe. E fique ligado para os próximos episódios, pois a jornada de Emaús só está começando. Lehitraot.